qual tarô é melhor para a gente começar? Melhor a gente pegar um tarô tradicional, como o de Marsella, ou um tarô com uma interpretação um pouco mais atual? Meu nome é Diego Oliveira e seja bem-vindo ao vídeo do Sementes Sagradas. Muita gente me pediu de fazer um vídeo para como começar no tarô e qual o melhor tarô para a gente escolher. Então hoje eu estou trazendo esse vídeo para você de como escolher e qual é o melhor deck de cartas para você realmente começar nessa arte do tarô. Primeiramente, é importante a gente deixar algumas coisas sobre o tarô muito claro, principalmente se você está começando agora. O tarô, claro, é uma ferramenta de autoconhecimento e de orientação pessoal que serve sim como oráculo para a gente prever as questões até mesmo do futuro. A origem do tarô ela ainda é um mistério, mas podemos dizer que existem documentos aí datados que comprovam a existência do tarô desde o final do século XIV. A quantidade de cartas do tarô ela sempre variou de 37 a 97 cartas, e não era chamado de tarô propriamente. A partir do século XVII que foi definida a composição de 78 cartas do tarô, e em 1850 que passaram a ser denominados então arcanos de tarô. Portanto, a gente precisa ter um baralho de 78 cartas para se considerar um tarô, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Então, se eu tenho um baralho de 40 cartas, ele não é um tarô. É um baralho que pode servir como oráculo, mas não é tarô. Agora que você já sabe um pouquinho sobre o tarô, vamos falar propriamente sobre a escolha do tarô. Eu tenho aqui nas minhas mãos um baralho que é um baralho das bruxas, que a gente chama, e onde a gente tem aqui algumas cartas, como vocês podem ver. Ele não tem a composição de tarô de 78 cartas, mas ele pode servir sim como um oráculo, né, como uma ferramenta de autoconhecimento. Nós temos aqui alguns símbolos, inclusive, que eles podem, eventualmente, aparecer numa composição de oráculo, de tarô, por exemplo, como a carta da lua, como a gente tem no oráculo tradicional, no tarô tradicional, como o tarô de Marsella. Mas mesmo assim, não é um tarô. Nós temos aqui também cartas xamânicas, onde nós temos, por exemplo, cerimônia do peiote, o coral, tenda da lua e tantas outras cartas onde nós podemos sim utilizar para autoconhecimento, para uma ferramenta até mesmo de oráculo, mas ele não pode ser considerado um tarô, porque ele não tem a composição onde foi constituído de 78 cartas. Nós temos também aqui o tarô, tradicionalmente tarô de Marsella. Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, vou falar para vocês do meu começo como tarólogo. Quando eu comecei, para mim era muito difícil interpretar as cartas e até mesmo escolher um deck. A minha professora de tarô dizia que eu precisava começar pelo deck de Marsella. E eu não queria muito ouvir ela porque eu via tarôs tão lindos como esse, por exemplo, e eu queria utilizar tarôs diferentes. Eu queria aprender uma coisa mais moderna, uma coisa mais nova. Mas isso só dificultou o meu processo, porque cada artista ele interpreta as cartas de uma forma que não necessariamente segue os padrões originais. Então, a minha primeira dica para vocês é: busquem algo que se aproxime mais ao tradicional, porque a forma de vocês interpretarem as cartas vai ficar muito mais fácil. Então, se vocês conseguirem começar, por exemplo, pelo tarô de Marsella, que é o mais tradicional, o mais próximo do que eles utilizavam antigamente, vai ficar muito mais fácil de vocês interpretarem todos os tarôs. Porque hoje existem diversos tarôs. Então nós temos, por exemplo, o tarô de Marsella, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e ele é conhecido no mundo inteiro. E é um dos baralhos mais antigos e utilizados hoje em dia. Ele é clássico, é estrutural e é muito conceitual. E dele deriva a maioria dos baralhos que a gente tem hoje de tarô. Nós temos também esse aqui, que é o Rider-Waite. Tarô é tarô, né? Mas ele é um dos tarôs mais vendidos no mundo todo. O baralho completo dele veio a público por cerca de 1910. E eu não aconselho você a começar por ele, não, porque os seus criadores fizeram umas alterações na sua estrutura, né? Tradicionalmente, nós podemos ver aqui que tem uma troca de números nos arcanos da justiça e da força. Então, vou mostrar para vocês aqui, inclusive, Então, nós temos aqui, por exemplo, tradicionalmente, a justiça, ela vem com o número 8, sendo que aqui eles já colocam como o número 11.
A mesma coisa acontece com a carta da força, por exemplo. Tradicionalmente, a carta da força nós temos como número 11, sendo que aqui, para eles, a carta da força é o número 8. Então, isso pode dificultar um pouquinho o seu aprendizado se você estiver no começo. Então, o meu conselho é que você não comece por ele. Apesar de ter cartas muito bonitas e muito significativas, principalmente nos arcanos menores, isso pode dificultar um pouquinho quando você está tentando aprender a interpretar e até mesmo decorar as suas cartas. Nós temos também o tarô de Thoth. É uma das personalidades mais polêmicas do universo esotérico, porque ele criou o seu próprio tarô e foi escrito pelo mago inglês Aleister Crowley. Vocês já devem ter ouvido falar dele por aí, nesse mundo da magia. E este tarô ele é atribuído a Thoth, que é o deus egípcio da escrita e também do conhecimento. Numa outra linha de tarô, a gente tem aqui o tarô mitológico, que é esse que vocês estão vendo aqui. Ele foi desenvolvido por uma astróloga americana, o nome dela é Liz Green, e foi lançado em 1986. E ele adapta imagens medievais às diversas personagens e passagens da mitologia grega. Alguns dizem que é um pouco mais difícil você aprender com esse tarô, né? E eu acho realmente um pouco mais difícil, apesar de gostar muito dele. E eu acho que ele tem uma contribuição muito significativa e muito relevante, inclusive, para o universo artístico do tarô. Mas para algumas pessoas que ainda não estão familiarizadas, ele pode complicar um pouquinho a interpretação. Mas tem muita gente que gosta dele. A gente também tem o tarô egípcio, que é esse que vocês estão vendo agora. Ele é um dos mais antigos. A história do tarô egípcio vem da ideia também de Thoth, né? Ele foi escrito pelo rei do Egito, antes da existência das pirâmides, então ele é muito antigo. A lenda diz que ele foi escrito inicialmente em folhas de ouro por um dos seus discípulos, e ele era extremamente bem visto aí na antiguidade. Então ele também é um dos mais antigos. A gente ainda tem, na modernidade, diversos modelos e diversos estilos de tarô, que não vou ficar mencionando aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês só, senão esse vídeo vai ter horas de duração. A constante remodelagem do tarô, ela deve ser encarada como um avanço tecnológico mesmo, sabe? Um advento artístico e também de uma questão editorial, já que praticamente são infinitas as possibilidades de criação a partir da estrutura inicial e a estrutura tradicional, como era o de Marselha, dos tarôs que a gente tem na atualidade. E agora eu vou mostrar para vocês um outro. Esse aqui é um dos tarôs que eu gosto muito e que eu uso. É o Dreamer's Journal, que seria a jornada do sonhador. Ele traz imagens muito bonitas e bem significativas, como vocês podem ver. São cartas muito bonitas mesmo. Esse outro aqui, por exemplo, é o Animals Divine. Ele traz um conceito de animais nas suas cartas e também pode ser usado como uma conexão, por exemplo, de animais de poder mesmo. A gente pode utilizar tanto o tarô como esse oráculo de animais de poder. Esse outro que eu estou mostrando para vocês agora é o tarô hermético. Ele traz cores em preto e branco, é bem mais simples, só que eles trazem símbolos da Cabala, ou Cabalá. Então, independente da beleza ou da sofisticação das imagens aqui, a verdade é que todo tarô funciona. É isso mesmo, todo tarô vai funcionar. O ideal é sempre você optar no início por um tarô que siga uma estrutura mais tradicional ou mais próxima do tradicional. Por isso que o meu conselho aqui para vocês é vocês começarem realmente com o tarô de Marselha. Vocês vão começar entendendo e interpretando os arcanos maiores, e aí depois vocês podem passar pelos menores. Será muito tempo de estudo e dedicação. Se você estudar uma carta por dia, já são 22 dias estudando. Depois disso, você vai estar pronta ou pronto para qualquer deck de cartas mais artísticos ou até mesmo mais moderno. Bom, eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo que tipo de tarô que você gosta. Comenta, curta, compartilha com as pessoas aí para a gente crescer esse universo do tarô. Eu fico por aqui. Gratidão por ter visto esse vídeo. Até a próxima. A gente se vê.